noite. Que nós possamos, nesse momento, nos ligarmos com o nosso mentor. Nosso mentor é aquele ser que foi indicado por Deus para que ficasse conosco durante toda a nossa encarnação atual. A proposta dele é somente de nos ajudar a passar por essa encarnação de maneira mais eficaz. E como estamos num ambiente preparado espiritualmente, pedimos que entremos em contato com esse nosso mentor. Como? Eu posso sentir uma sensação agradável, um calor, uma sensação de um arrepio, ou mesmo sentir a presença de alguém muito próximo de mim. Sempre estará próximo de nós. Nós é que teremos dificuldade maior ou menor de encontrá-lo, de ligar-se com ele. Mas pedimos então que nos liguemos nesse momento. E junto com ele, peçamos para que possamos nos ligar melhor com os mentores desta casa. Os mentores que aqui trabalham diuturnamente, domingo a domingo, com o intuito de fazer com que nós melhoremos, nos ajudando nas cirurgias espirituais, nos atendimentos fraternos espirituais. E então essa massa de espíritos, às vezes muito maior, de trabalhadores, possamos nos ligar a eles. E com essa ligação, possamos nos sentir que vamos subindo a nossa vibração, que possamos ir melhorando a nossa vibração e permitir este envolvimento faça com que nós vejamos os problemas, as dificuldades de uma perspectiva mais alta, uma perspectiva superior, na perspectiva da nossa alma e não do nosso ego. E ligados nesses espíritos, vamos pedindo também a ligação então com os espíritos que vivem na erraticidade, em colônias espirituais próximas à Terra, que ficam o tempo todo nos ajudando, nos trazendo informações, nos trazendo auxílio, por exemplo, como as equipes ligadas a Dr. Bezerra de Menezes, para que possa nesse momento nos envolver. E esse envolvimento com o Dr. Bezerra de Menezes possa fazer com que a gente já comece a se tratar de algo físico, de algo orgânico, e sentir a presença desses médicos que vêm trazendo medicações fluídicas, vibracionais, que poderão ser utilizadas durante a meditação no final da palestra. Ligados então, dessa maneira, pedimos também a ligação a Nossa Senhora, que as servas de Maria possam nos envolver, trazendo o que nós desaprendemos, que é auto-amor, o amor incondicional, amor aos nossos defeitos, amar as nossas dificuldades, que são partes nossas que nós muitas vezes expulsamos de nós. E nesse processo de auto-amor, de amor incondicional por nós mesmos, vamos pedindo para que ela, Maria, nos leve até Jesus e que Ele nos envolva com sua luz branca, e sendo o governador do planeta, poderá trazer qualquer nível de solução para qualquer problema. Boa noite. Hoje vamos dividir a palestra, a nossa conversa, em duas etapas. Vamos falar um pouco de uma parte orgânica, que acho muito importante, fundamental, que acredito que poderá ser útil. E uma outra parte, depois uma parte que liga mais com a parte filosófica e psicossomática. Hoje encontramos muitas dificuldades, desde as enxaquecas, as dores articulares, cansaço, muita fadiga, obesidade, alergias, as 1000 alergias que nós temos, muita gente com alergia, crianças com alergia já, até casos de autismo, e casos também ligados à esquizofrenia, podem ter um início de uma dificuldade que nós temos, muito comum hoje em dia, pelo estilo de vida, pela alimentação, etc., ligada ao segundo cérebro. Vocês conhecem o segundo cérebro? Alguém sabe qual é o segundo cérebro que nós temos?
O primeiro cérebro nós sabemos. O segundo cérebro é o intestino. O nosso intestino é considerado o segundo cérebro, porque ali uma série de transformações e separações são realizadas. E com o tipo de alimentação, e com o tipo de estresse, e principalmente com um tipo de medicamentos, muitas vezes, que nós tomamos, ligados a antibióticos, anti-inflamatórios, remédios para dor, causa-se uma alteração do funcionamento do intestino, conhecido como síndrome, vou dar um nome para depois vocês pesquisarem na internet, síndrome do vazamento intestinal, síndrome do intestino furado. Está ligado a todas essas patologias e outras. Crianças, muitas vezes, autistas, que tiveram que usar antibióticos até os 2 anos de idade, houveram alterações da flora intestinal, da malha intestinal, porque o intestino é como se fosse um tubo com poros, e a alteração desses poros deixa vazar para dentro do organismo substâncias consideradas tóxicas, são toxinas, que crianças com autismo e transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, acabam tendo essa alteração, porque alimentos que deveriam ser eliminados acabam sendo absorvidos, porque esta trama, esta malha, este filtro está alterado. E essa filtragem alterada leva toxinas para dentro do corpo, que essas toxinas, dependendo do lugar onde elas pararem no organismo, vão criar um processo de inflamação. E esta inflamação vai gerar toda uma alteração do sistema imunológico e as dores e as doenças. Se for para o cérebro, por exemplo, essas toxinas que trarão um conflito entre o sistema imunológico e essas toxinas, porque o sistema imunológico não reconhece como alimento, e sim reconhece como toxinas. Este vira então um processo inflamatório, se for no cérebro, podendo alterar o bom funcionamento do nosso cérebro, né? As questões de memória, por exemplo, podem estar ligadas aí. Aliás, memória é um problema sério. Eu costumo dizer, cada 10 pacientes que me procuram, 9 se queixam de memória e 1 esquece de falar. Hoje nós estamos vivendo isso aí, né? Então, um dos aspectos é do segundo cérebro. As questões da ansiedade, muitas vezes, está ligada também a essa disfunção intestinal. E procurem síndrome do vazamento intestinal. As principais moléculas que adentram o organismo, porque o intestino não está bem ajustado, digamos assim, né, perfurado, as moléculas que mais nós podemos comer, que trazem essas maiores dificuldades, estão ligadas à lactose, que vem do leite de vaca. Então quem tem bezerro em casa pode dar o leite de vaca à vontade. Quem não tem bezerro, a gente aconselha a não dar o leite, né? O leite de vaca é um leite alergênico ao ser humano. Infelizmente, nós temos esse hábito de tomar leite e não sabemos bem por quê, né? Mas quando as pessoas tiram esse alimento do cotidiano, elas percebem uma diferença muito interessante. Crianças autismo, que eu fiquei surpreso, fiquei com essa cara também, né? A retirada da lactose, uma melhora substancial. Alguns casos até com a retirada da lactose e do glúten, que é uma proteína muito grande também, que tem um monte de alimentos, com uma má digestibilidade nossa. Tem crianças que até se curaram de síndromes autistas, né? Então, achei importante trazer essa informação e observar. Muitas vezes eu falo, mas o meu intestino está funcionando bem, mas não necessariamente ele está com uma boa digestão, uma boa filtragem. Então é importante que vocês avaliem. E um dos principais alimentos que causam, fora os antibióticos, anti-inflamatórios, é o açúcar, né? O açúcar, que é aquela gostosura que todo mundo adora, que está cheio de açúcar, todo mundo, né? 2 colherzinhas de manhã no cafezinho, só mais 4 depois compra uma bombinha de chocolate, essas coisas simples assim, né? Que já falei aqui, vão causando alteração da flora intestinal, e a flora intestinal alterada causando essa síndrome do vazamento intestinal, trazendo todas estas informações.
Isso é muito importante, porque não é uma coisa muito trabalhada hoje em dia, nem muito sabida, né? Então, achei importante trazer para cá, porque se nós não estamos com o organismo muito adequado, e nós precisamos do nosso corpo físico para que o nosso espírito atue. E o nosso espírito precisa atuar em plena potência nesta encarnação. E com isso, é trazido, segunda parte da palestra, é trazido algumas informações que eu achei muito interessante. Um engenheiro, um psicólogo no Havaí, foi convidado para atender um grupo de pacientes prisioneiros altamente periculosos, que tinham causado vários crimes e que tinham uma ala que quase ninguém conseguia entrar, tamanha a agressividade desses pacientes presos. E ele foi convidado para trabalhar lá. E ao trabalhar lá, ele iniciou uma metodologia que eu, meditando a respeito dessa metodologia, eu entendi uma coisa que sempre falaram, pelo menos na Igreja Católica, falou muito, e eu nunca tinha entendido como. E eu entendi uma das missões do Cristo aqui na Terra. O método que ele usou, que hoje está sendo muito conhecido. Mas ele começou a ler as fichas dos pacientes e começou a buscar, e isso que eu acho interessante, buscar dentro dele o que ele teria dentro dele com similaridade aos pacientes, aos prisioneiros. E começou a fazer um trabalho interno, isto é, para ele se curar daqueles males. Bom, para um pouquinho, né? Eu já trouxe aqui para vocês, a psicologia junguiana fala muito de sombra, né? de luz e sombra, de projeção, de espelho. Nós vivemos num mundo de espelhos. Isto é, quando eu convivo com alguém que me incomoda, muito provavelmente este incômodo não é a pessoa que me incomoda, ela está acionando o incômodo dentro de mim. Então eu tenho um incômodo e a pessoa simplesmente está refletindo esse incômodo. Por isso que eu venho observando que nós estamos sendo tratados o tempo todo. Porque diz que o planeta Terra é um hospital, pode ser um hospital, pode ser uma cadeia ou pode ser uma escola. Como o pessoal fica no recreio o tempo todo, acaba virando hospital. E como é hospital? A gente fica doente, mas antes da gente ficar doente fisicamente, nós ficamos doentes das emoções, dos comportamentos. Nós nos irritamos com as pessoas. Alguém, bom, não, aqui não, espírita não se incomoda, não se irrita. Talvez alguém da internet, mas aqui não tem ninguém, por exemplo, que se magoou. Alguém já se magoou aqui alguma vez? Alguém já se magoou? Está vendo? É difícil falar as coisas aqui, porque não temos muito, né? Mas a gente vai dando exemplo do vizinho e você logo lembra. Quando eu me magoo com alguém, é porque eu me magoei, eu me lembrei de uma coisa que eu tenho dentro de mim, e que a pessoa, na atitude dela, no comportamento dela, refletiu. Isso eu venho estudando há muito tempo, já falei algumas coisas, isso chama projeção, o Jung explicou. Então eu me incomodo com uma pessoa, aquilo me incomoda demais, eu fico incomodado, eu fico irritado, eu não consigo suportar, aquilo eu tenho dentro de mim, então eu não me suporto naquele comportamento, naquela situação. Quando tem alguma coisa que me incomoda, e eu simplesmente não gosto daquilo, mas não fico incomodado, irritado, não fico transtornado com aquilo, tudo bem, aquilo não tem dentro de mim. Então eu vejo no outro, o outro se apresenta para aquilo que eu preciso. Então, daí eu tirei que as pessoas, todas as pessoas, são pessoas, entre aspas, remédios. Então a divindade nos traz pessoas de relacionamento que são pessoas remédios. Já pensou? Vamos pensar nos relacionamentos que você tem. Não tem gente que parece uma aspirina para a gente? Quando você chega perto, você tem um pouco de dor de cabeça, depois melhora, né? Então tem vários tipos de remédio, não tem? Então tem pessoas que são alopáticas, tem pessoas que são nutritivas, tem pessoas que são quimioterápicas, né? Tem pessoa que é um câncer para a gente, né? O relacionamento é cancerígeno para a gente. Você não consegue ficar nessa pessoa que você fica doente. Por quê? Porque essa pessoa está trazendo o remédio que você precisa. Todos os relacionamentos, melhor,
100% dos nossos relacionamentos, próximos ou distantes, são remédios enviados pela divindade, para que nós tratemos as nossas doenças. Difícil de engolir isso aí, né? Mas tudo bem. Todos. Então eu tenho analisado pessoas remédios, né? Tem pessoas que são quimioterápicas, elas vêm para fazer mesmo a quimioterapia na vida da gente. Tem pessoas que são cirúrgicas, fazem uma cirurgia, tiram uma coisa e vão embora. Tem pessoas que são anti-inflamatórias, não tem? Pessoas que ficam desinflamando a gente, mas dão um monte de outros problemas. Existem pessoas antibióticas, chegam, ficam um tempo na vida da gente, tratam o que precisa tratar, depois vão embora, desaparece. Tem pessoas que tratam nós, são remédios homeopáticos. A homeopatia funciona como? A homeopatia funciona com a força do paciente. Você dá um estímulo através de umas gotinhas ou umas bolinhas que aparentemente não tem nada, mas tem uma quantidade de energia, ela entra no nosso corpo, chacoalha a nossa energia de cura e a gente pode se curar. Tem pessoas que nos tratam homeopaticamente, que são estimulantes da nossa vida, nos estimulam, fazem-nos crescer, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que são laxativas, não tem pessoas laxativas, né? Então, tem pessoas que são, você fala, meu Deus, essa pessoa me dá um transtorno digestivo. Então eu fiquei imaginando, como que nós vamos encarar todos? E isto que é surpreendente, porque eu venho estudando isso há algum tempo, e eu venho observando no meu convívio, com as minhas questões, o que cada pessoa está me trazendo. Muitas vezes até o que os pacientes vinham me trazendo, o que aquele paciente me representava. Quantas vezes eu me tratei, muito mais do que eu tratei o paciente. Ele me trouxe uma informação, me trouxe uma situação, que eu falei, nossa, né? Num espelhamento, eu falei, puxa, isso eu preciso também aprender. Muito comum. Então todas as pessoas nos trazem um tipo de informação, que eu vou dizer, medicamentosa ou curativa. Só que se você vai no médico, ele te pede para tomar o remédio, e você não toma o remédio, você vai se curar? Não. Então a divindade nos envia pessoas, remédio. E se nós não absorvermos, aprendermos com esses remédios, nós vamos continuar doentes. E aí a gente afasta aquela pessoa que nos incomoda, que nos irrita, que nós não toleramos. Quando nós afastamos essa pessoa, o médico divino, digamos assim, a divindade, manda de novo o remédio. Já perceberam? Você larga o marido e encontra outro pior. Aí, né? Separou da esposa, só mudou de casa o problema. Por que será? Sogra está fora do bulário, não tem como, sogra não consegui encontrar ainda que remédio tem para sogra, mas tudo bem, estou pesquisando. Todas as pessoas podem ser olhadas, observadas, identificadas como remédio, mas nós ainda vivemos um conceito de separação. O que a física quântica diz que nós todos estamos ligados, unidos. Como você vê ilhas no mar, ilhas, se você olhar as ilhas, elas estão separadas. Se você tirar o mar, elas estão todas ligadas. Então todos nós estamos interligados, todos do planeta estamos interligados, e nós não conseguimos ainda raciocinar, porque a nossa maneira de pensar é de separação, a gente não consegue perceber. Um começo desse conceito é: todas as pessoas, as que me incomodam, são remédios ruins, né? São injeções, né? São remédios amargos. Mas nós também temos os tratamentos ortomoleculares, né? Pessoas que são nutritivas. A gente fica do lado dessas pessoas, a gente se sente melhor, parece que a gente já fica com mais saúde, não é verdade? São pessoas que nos nutrem, que a gente queria tomar todo dia, né? Porque vitamina não tem problema, tomada na dose certa, né? Então, mas essas pessoas também vêm e podem nos nutrir, e estes relacionamentos nutritivos são pro resto da vida. Os remédios químicos, teoricamente, não seriam. Se a gente toma os remédios, vitaminas, nutrientes, é pro resto da vida. Por isso que eu fico me perguntando, será que tipo de remédio eu sou para os outros? Que tipo de remédio eu sou para aqueles que eu convivo?
Será que eu sou antibiótico? Será que eu sou injeção? Será que eu sou quimioterapia? Ou será que eu sou vitamina? No relacionamento do dia a dia, quando eu me encontro com uma pessoa, eu estou sendo que tipo de medicação? Porque não existe, teoricamente, sobre esse ponto de vista, nenhum tipo de relacionamento, mesmo que seja espontâneo ou passageiro, ou tomar um cafezinho, não existe um relacionamento que não haja uma troca de energias vitais. Essa troca de energias vitais, nós sabemos na doutrina espírita que os nossos fluidos magnéticos, que naturalmente a gente troca, o tempo todo estamos trocando fluidos. Estamos num ambiente agora trocando fluidos entre nós, que os físicos quânticos chamam de nêutrons, neutrinos, né? Então eu estou trocando neutrino com esta mesa. Eu vou sair mais cara de pau daqui depois, porque os neutrinos da mesa estão chegando em mim e a mesa está recebendo meus neutrinos. Então essa mesa vai ficar mais falante essa semana, né? As cadeiras estão trocando neutrinos, nós chamamos de fluido vital. Os neutrinos nos envolvem o tempo todo, recebemos neutrinos o tempo todo. Quando nos espreguiçamos, produzimos mais neutrinos nesta região do diafragma. O espreguiçar aumenta a nossa quantidade de energia. Por isso que você vê, os animais se espreguiçam sempre, acordou, se espreguiça. Espreguiçar aumenta a quantidade de energia que é produzida nesta região do corpo. Olha que interessante. Então, todo o tempo estamos trocando. Que tipo de neutrinos ou de fluido vital estamos oferecendo para o nosso dia a dia? Será que se eu só fico reclamando, será que eu só fico me queixando, me lastimando, eu estou sendo um bom medicamento para essa pessoa que eu convivo ou que se aproxima de mim? Porque se eu dou um remédio que é, digamos, irritativo ou prejudicial, eu também recebo esse remédio. Então nós trocamos remédios irritativos. Aí a proposta é: e será que eu não posso começar comigo mesmo a tomar um pensamento de vou ser um outro tipo de remédio, entre aspas, para quem eu convivo? Por que Jesus trouxe tão intensamente a necessidade de amar aos outros como a si mesmo? Porque ele já sabia da física quântica, ele já sabia disso tudo, só que ele tinha que falar de um outro jeito. Por que ele trouxe com tanta necessidade a questão do perdão? Porque eu vou perdoar o outro? Não, eu vou me perdoar no outro. E é muito maluco. E eu venho trabalhando e avaliando, e na minha vida pessoal venho percebendo como isso funciona. Quando uma situação me irritava, me entristecia, me incomodava, eu buscava dentro de mim o que eu ainda tinha daquela situação que estava me incomodando. E surpreendentemente, até para mim que venho trabalhando, eu trabalhando aquilo dentro de mim, a pessoa, entre aspas, que me incomodava, parou de me incomodar. É impressionante, parece mágica. Eu vou pedir para vocês fazerem testes. Não fala nada para a pessoa que te incomoda. Você me incomoda, não fala nada. Mas você começa a olhar para a pessoa e olhar para você, olhar para a pessoa, olhar para você, olhar para a pessoa, olhar para você, e começa a ver em que momento eu sou desse jeito. Vocês já perceberam? Uma pessoa vem fazer um comentário, digamos assim, para não falar fofoca, né? De uma outra pessoa, aqueles comentários meio, né? Não, porque você sabia da fulana? Porque a fulana, sabe, tem um cabelo, sabe, começa, né? A pessoa está falando da outra, e você está olhando, você fica surpreso porque mas tudo que a pessoa fala da outra, essa aqui também é, e não percebe. Vocês nunca perceberam isso aí? A pessoa vai comentando, falando, e você olha e fala, mas ela está falando, ela desse jeito, e não percebe, porque nós temos dificuldade de perceber essas dificuldades em nós, mas nós, que nem espelho. Algum de vocês aqui, agora, nesse instante, está percebendo que está com uma manchinha azul na testa? Vocês estão percebendo? Não? Então, como é que você vai saber se está com uma manchinha azul na testa ou não? Como é que você vai saber? Com o quê? No espelho, não tem jeito, tem que ter o espelho. Como é que a gente vai ver as outras manchas? As manchas da nossa personalidade, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Como é que eu vou ver? Usando espelhos. Aí você olha o espelho, não gosta do cabelo, vai resolver, né? De manhã você acordou,
olhou para o espelho e falou: não gostei desse cabelo, já sei o que eu vou fazer. Pega um martelo e quebra o espelho. Resolveu? Não, você não vai mais ver, mas o problema está lá. É isso que nós fazemos com as pessoas, que agora nós estamos trazendo. Eu estou ampliando, em vez de eu falar pessoas espelho, eu estou falando pessoas remédio, porque se elas espelham dificuldades nossas, elas são remédios para as nossas dificuldades, para as nossas modificações, porque nós estamos aqui para quê? Para nos transformar, para modificar. Então eu preciso o quê? Identificar que remédio aquela pessoa está trazendo, e é pior, é que nem que quando vem o carteiro, você não gosta da carta, você bate no carteiro, sabe aquela coisa? O carteiro me trouxe uma carta, não sei o quê, né? Assim, desse jeito, só palmeirense atualmente que está desse jeito, batendo até na sombra, né? Mas tudo bem, esse é um outro problema que não tem jeito, tá? Mas tudo bem. Então, quando a outra pessoa nos traz aquilo que nós não estamos contentes, é porque ela simplesmente está trazendo o nosso remédio, e nós podemos transformar esse remédio, que seja um remédio mais, digamos assim, ruim, né? De dificuldade de engolir, só de injeção, de tudo, em remédios. Vamos transformando em homeopatia, vamos transformando em vitaminas, vamos nos transformando, nos tratando. E até aí, há muitos anos eu venho percebendo. Mas, voltando ao psicólogo havaiano, ele pega uma lista de pacientes criminosos internados no hospital, prisão, e ele não entra na sala dos pacientes, ele fica do lado de fora, pega as fichas dos pacientes e começa a analisar os crimes dos pacientes, e começa a buscar dentro dele estes crimes, e começa a fazer um tipo de meditação baseada principalmente no perdão, onde ele começou a se sentir perdão, como se ele buscasse se perdoar por ter cometido aquele crime, que ele estava trabalhando as fichas dos pacientes. O perdão, o amor e a gratidão, basicamente, trabalhando nele os crimes das fichas dos pacientes. Ele ampliou de uma maneira, no meu entender, assustadora, porque ele entendeu que todos nós temos, entre aspas, em latência, guardado dentro de nós, essas possibilidades, ou mesmo guardados de experiências anteriores. E ele começou a pedir perdão para ele, e os pacientes começaram a melhorar. Os pacientes começaram a melhorar. Pacientes que não podiam sair para dar uma volta no pátio, começaram a sair no pátio. Muitos melhoraram o comportamento, deixaram de ser agressivos. As pessoas do hospital que tinham grande dificuldade de se aproximar do hospital, começaram a ir trabalhar mais felizes. E demorou um tempo, mas segundo o relato da história, ele ajudou a curar todos estes pacientes criminosos, trabalhando somente. Ele não conversou com ninguém, ele trabalhou interiorizando dentro dele. E eu, analisando isso, estudando essa situação, eu fiquei muito surpreso, porque a física quântica diz, os orientais dizem que nós todos somos um. Mas a nossa cabeça ocidental é difícil. Como somos todos um, né? Eu estou aqui, você está lá longe, nós estamos separados. Você mora na tua casa, eu nem te conheço. Eu sou corintiano, você é palmeirense. Como que eu tenho um palmeirense dentro de mim? Eu fiquei apavorado. Já comecei a pedir perdão. Já pensou? Se um corintiano souber que tem um palmeirense dentro dele, ou vice-versa, isso é muito grave, pessoal. Mas ao mesmo tempo é magnífico, porque situações como esta vão começar a aparecer mais no planeta Terra, para que a gente identifique. E aí, esses dias eu tive um insight, porque eu falei, pera um pouquinho, eu aprendi no catecismo, eu fui professor de catecismo na igreja católica. Imagina, com 15 anos, hoje eu estou pedindo perdão, eu sei lá o que eu ensinei com 15 anos, mas tudo bem. Que Jesus veio
para salvar os nossos pecados. Eu nunca tinha entendido direito como que ele veio tirar os nossos pecados. Como que é isso? Eu não tinha entendido direito. Com essa experiência desse psicólogo havaiano, eu entendi. Se esse psicólogo havaiano começou a fazer esse trabalho ali, imagina Jesus, com toda a magnificência dele, governador do planeta, ele realmente veio trabalhar nele, e trabalhou a todos nós. Ele veio trabalhar todos nós mesmos. Ele veio limpar, porque esse é o termo que ele usa, limpar a nós mesmos desses crimes latentes, dessas dificuldades latentes. Quando nós consigamos interiorizar este conceito, que na minha opinião é um conceito bem complexo, mas interessantíssimo. Se a gente conseguir, e como é que a gente vai conseguir interiorizar? Praticando. Não tem jeito, vamos praticar. E como que é praticar? Praticar o perdão. Mas Jesus falou tanto para a gente perdoar, 70 vezes 7, tem gente que pega a maquininha e tal, aí é cada mágoa, aí fica mais difícil, né? Mas aí, e aí a gente fala, mas para que eu vou perdoar o outro? Eu não vou perdoar o outro, eu vou me perdoar no outro, e eu me liberto, porque ele mesmo falou, você vem trazer oferenda, mas você tem uma mágoa com o teu irmão, vai resolver com o teu irmão, depois traz oferenda. Não adianta a gente ficar aqui louvando a Deus, louvando a Jesus, os espíritos amigos que estão aqui, se nós estamos magoados ainda com o outro. Ele falou, então vai lá, resolve o problema, porque ele sabe que é uma coisa só. Não é que você vai lá resolver com o outro, você vai lá se resolver no outro. Já pensou? Fazer um trabalho que ex-mulher, ex-marido, e você fala, eu tenho que trabalhar dentro de mim, minha ex-mulher, meu Deus do céu, isso aqui até para espírita é complicado, né? Já pensou que nós temos que trabalhar de uma certa forma todos os maus políticos dentro de nós? Mas talvez seja a nossa salvação, né? Porque já teme uma situação boa, ficou aí, né? Mas que a gente possa interiorizar e olhar, aquele político que faz aquele absurdo tal, eu tenho aquela possibilidade dentro de mim, eu tenho aquela semente dentro de mim. Se a gente colocar todos os comportamentos humanos como sementes, ou melhor, como genes, que tem gente que estuda os genes do comportamento, nós temos todos os genes da humanidade guardado nosso. Então todos nós teremos o gene de tudo que acontece no planeta Terra. Então nós precisamos o quê? Trabalhar esse gene para que ele não desperte, porque hoje em dia basicamente nós sabemos que o gene não é assim, o gene não determina, como nós achávamos antigamente, você tem um problema da tua mãe, da tua avó, você vai ter o problema deles. Não, eu hoje tenho uma coisa diferente que chama epigenética, que é acordar o gene, despertar o gene. Então, se nós temos todos os genes, nós precisamos fazer um trabalho de, digamos assim, de adormecimento ou de limpeza do nosso código genético, para que a gente não repita o padrão genético do que a gente vê lá fora. Já pensou? E aí, fica interessante, um dia que todos nós tivéssemos essa consciência e nos trabalhássemos, todas as dificuldades dos outros, trabalhássemos em nós, não teríamos mais conflitos. Eu tenho um conflito com a dona Marlene, não sou eu que tenho conflito, eu tenho conflito comigo mesmo, na manifestação com ela. Então eu me trabalho, eu limpo esse conflito comigo mesmo, naturalmente esse conflito se dissipa. Isso é muito, eu achei assim, de uma complexidade muito diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas trazendo para o simples. Vamos começar dentro de casa, ou melhor, vamos começar com a gente mesmo, vamos começar a nos perdoar, porque nós somos várias pessoas, nós temos várias personalidades, então nós podemos trabalhar as nossas personalidades no processo de auto-perdão e de gratidão. Mas como assim? Identificando todas as nossas dificuldades, os nossos comportamentos, como se fossem genes que tivessem sido despertados e que agora a gente vai limpar esse gene, a gente vai adormecer. Isso chama epigenética.
quiçá um dia poderemos, cada um na sua casa, trabalhando isso aí, mude o campo da sua casa. Aí muda o campo com o vizinho, e o outro vizinho, e os vários vizinhos numa rua toda. E se essa rua toda fizesse isso, daqui a pouco isso ia se espalhar pelo bairro. E o bairro começar a fazer essa diferença, daqui a pouco a gente teria em pequenos distritos fazendo isso aqui, daqui a pouco nós teríamos pequenas cidades, e talvez uma grande cidade, repercutindo num grande estado, e aí num país, e aí no mundo. E o começo começa conosco. O que eu fiquei encantado com essa ideia desse psicólogo havaiano é que ele nos traz de volta o poder, entre aspas, do processo de mudança da nossa vida, e também, mudando a nossa vida, de poder refletir a mudança no outro, no próximo, mesmo que seja distante. Que assim seja. Muito obrigado.